Olá, meus amigos, estaremos iniciando agora os estudos sobre a Era Vargas. Tanto você que está fazendo supletivo ou você que está fazendo preparatório, que tem a área de História e Geografia, fique atento sobre a Era Vargas. A Era Vargas, gente, pode ser considerado o período de 1930 a 1945. Getúlio Vargas ele foi considerado o presidente que ficou maior tempo, o governante ficou maior tempo no governo, de 1930 a 1945, foi um período de 15 anos. Tá? Mas vamos lá, em 1930, até 1930, apesar do Brasil estar no modelo de república, o que acontecia era uma rivalização entre São Paulo e Minas Gerais. Né? Havia o partido de São Paulo e o partido de Minas Gerais, que era formado por duas oligarquias, né? Um era produtor de café, outro era grande produtor de leite. Né? E devido às oligarquias e à grande importância econômica, né, que essas duas regiões elas tinham para o Brasil, elas de alguma forma elas conseguiam manipular de forma fraudulenta as eleições para que ou o candidato de Minas Gerais ou o candidato de São Paulo estivesse à frente do poder sempre por meio de uma eleição suja e fraudulenta. Tá? Havia também todo um arranjo, uma ligação dos coronéis que controlavam, que eram donos de latifúndios, de terras, que eram riquíssimos. Eles também contribuíam, né? Geralmente eles ficavam mais na região do interior, eles contribuíam também com esse processo fraudulento para que um deputado fosse eleito, ou para que o presidente também fosse eleito, para que viesse depois atender a sua necessidade pessoal. E aí, em 1930, cria-se no Brasil, surge, né, uma aliança liberal, que é composta por mineiros insatisfeitos com essa rivalização entre Minas Gerais, né, pessoas ficaram excluídas desse processo, também queriam um outro tipo de política. Então, a aliança liberal ela é formada por mineiros, gaúchos, tá? E esses grupos, né, que formavam a aliança liberal, eles queriam justamente que houvesse o fim desse modelo, dessa política do café com leite. E aí o que aconteceu? Os políticos da aliança liberal eles não, que ganharam as eleições, tá? Eles não foram, os deputados, eles não foram reconhecidos, tá? Como sendo pessoas que se elegeram pelo voto. E aí o candidato, que era de Minas Gerais, Júlio Prestes, que foi o vencedor. Né? E aí começa a desencadear uma grande briga, porque a Aliança Liberal, né, formado por gaúchos, por mineiros e por outras pessoas também que queriam o fim desse monopólio, dessa república velha do café com leite, eles se uniram também com apoio militar. E em 1930 praticamente eles destituíram Júlio Prestes do poder, e quem entra em cena com apoio dos militares é Getúlio Vargas. Lembrando que é considerado, então, um golpe de Estado. Tá? Quando você tira um presidente que foi eleito, mas segundo a Aliança Liberal, esse presidente foi eleito por uma eleição comprada, corrupta, né? Com aquela questão do mandatismo, do coronelismo, e realmente é o que acontecia. Os coronéis eles praticamente obrigavam as pessoas que estavam no seu reduto, né, ali obrigavam a votar em seus candidatos no deputado que ele queria, no presidente que ele queria. E aí Getúlio entra em cena, né, Júlio Prestes foge, Washington Luiz também foge, lembrando que Getúlio ele entra nesse momento por um golpe, não é pela via democrática, não confundam isso, não façam esse tipo de confusão. E aí Getúlio ele vai de 1930 a 1934, esse período é constituído, né, ele é considerado um governo provisório, um governo que visa pôr a casa em ordem, acabar com esse governo e privilégio das oligarquias. E aí o que Getúlio faz? Ele pega
todos aqueles deputados que foram eleitos por essas oligarquias e colocam então tenentes, colocam militares para poder ocupar esses postos no governo, até que as coisas se normalizassem e aí pudesse novamente restabelecer a democracia, uma democracia consciente, para que a população tivesse consciência de votar. Mas a princípio é o que ele faz, né? Ele tira todos aqueles deputados eleitos, governantes, pessoas que estavam trabalhando no governo, que entraram ali apenas para atender favores pessoais desses coronéis, e aí ele cria então um grande impasse com os paulistas, né? Os paulistas então formam um grupo com um discurso bem regional em São Paulo, e com esse grupo, até com o apoio de alguns militares, eles tentam tirar Getúlio do poder. Eles não conseguem. Isso acontece em 1934. Eles queriam, né? O que eles pediam, né? Eles foram considerados integralistas. O que eles queriam? Eles queriam que tivesse uma nova Constituição, tá? Para que houvesse uma eleição de deputados. O que Getúlio faz? Getúlio esmaga essa revolta, mas em 1934, após esmagar essa revolta, após desarticular essa revolta, o que ele faz? Ele resolve então atender os interesses dos paulistas. E aí, em 1932, ele convoca, né, em 1934, inicia-se uma constituição, né, um governo constitucional, que vai de 34 a 37. E aí o que ele faz nessa Constituição? Ele amplia o seu poder, ele atende a alguns pedidos dos paulistas, né? Ele, a partir desse momento, ele estabelece a CLT, estabelece a consolidação das leis trabalhistas, o voto secreto, ele estabelece o voto secreto, ele estabelece o voto feminino, a mulher não participava, e ele, com essa Constituição, ele deixa, né, permite legalmente que a mulher participe do voto, centraliza e amplia os seus poderes, ou seja, ele ajeita a casa de uma forma para que ele pudesse governar e também atender, né, alguns interesses trabalhistas, como consolidação da CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, como eu já falei, descanso semanal, e de certa forma ele vai agradando a população e caindo na graça da população pelo fato de estar atendendo algumas necessidades, algumas prioridades da população. E aí, o que acontece? Getúlio, então, ele vai de 34 até 37, e aí surge um novo impasse, né? Após a criação dessa Constituição, o Brasil ele passa a ter dois partidos, tá? Dois grupos políticos. Um grupo político que era chamado de A e B, a sigla, né? Que era a Aliança, a ALB, né? A Aliança Liberal Brasileira, que acreditava que o Brasil tinha que adotar as ideias fascistas, tinha que adotar as ideias do totalitarismo que foi instalado na Itália, né, aquela coisa do fascismo, um governo forte que governa a vida das pessoas, ditatorial, implanta censura e controla a vida das pessoas. E esse era o pensamento defendido pela ALB. Do outro lado, nós tínhamos também um outro grupo, que era a Aliança Liberal Brasileira, né? E esse grupo, chamado por esse nome, o que eles queriam? Eles queriam defendiam a luta de classes, né? A luta de classes para melhorar a desigualdade social. Eles eram adeptos das ideias comunistas, eles queriam uma reforma agrária, e a partir desse momento eles até conseguiram articular movimentos, esse grupo que era adeptos das ideias comunistas e tinha o apoio da cúpula, né, da União Soviética, que também eram comunistas e patrocinavam o comunismo. Depois eu vou fazer um vídeo especificamente para vocês para explicar o que foi o comunismo no mundo, essa guerra toda, né? Tivemos a Guerra Fria. Então o que eles fazem? Eles, de certa forma, eles ganham uma força com essas ideias, né, de luta de classes, de revolução agrária, por meio da luta de classes, conseguir melhorar o país.
mas na verdade o que eles queriam era, na verdade, instalar o comunismo no Brasil. E aí algumas cidades até tiveram alguns grupos, né, que tentaram articular movimentos comunistas, mas foram rapidamente desarticulados por Getúlio. E aí Getúlio, em 1937, o que ele faz? Ele inicia o Estado Novo com o discurso dizendo que não poderia, estava à véspera de uma eleição, né, ele cancelou a eleição, né, onde o povo iria votar, ele cancela, né, essa eleição com o seguinte discurso: olha, gente, não podemos ter eleição porque nós temos uma ameaça comunista. E se os comunistas crescerem, né, nós viveremos no Brasil com uma ditadura comunista. E aí o que ele faz? Ele destitui todo o poder, né, de deputados, políticos, amplia o seu poder, o poder fica centralizado nas suas mãos, e aí ele passa a governar de 1937 até 1945, quando o seu candidato, né, perde a eleição, tá bom? Então é um período, a Era Vargas, ela acaba ali em 1945, mas depois em 1951 Getúlio volta no poder, sendo eleito pelo povo, sendo eleito democraticamente pelo povo. Ele era considerado pai dos pobres por ter atendido a legislação trabalhista, por ter